Saudações, estudantes de todo o Brasil! Começa agora o segundo ano da disciplina de Sociologia do Ensino Médio. Neste período, vamos trabalhar a dimensão cultural dos grupos sociais. Afinal, cultura não é só ler livros, ouvir música, apreciar uma obra de arte. Como você vai ver, cultura é um conceito antropológico. Desde a antiguidade, as diferenças de comportamento entre as pessoas eram explicadas a partir da diversidade genética ou geográfica. Mas, com o passar dos anos, a cultura passou a ser vista como o registro das condutas do ser humano. Além disso, vamos ver como a cultura está conectada com a civilização através de símbolos que unificam e dão significado para a existência de todos nós. Independente do local onde você mora, do seu sotaque, dos seus costumes regionais, a cultura está ligada à identidade. É ela que torna você único neste mundo globalizado. Mas não vamos falar apenas de cultura. Você também vai aprender mais neste ano sobre classes sociais, as diferenças e as semelhanças na luta por direitos e a forma como os movimentos sociais contribuem com o desenvolvimento de políticas sociais e de cidadania. Lembre-se de sempre revisar os conteúdos e de testar seus conhecimentos na prática. O seu aprendizado é você quem faz. Vamos lá, então? Olá, estudantes de Sociologia. A cultura é a identidade de um povo. É tudo aquilo que é aprendido e partilhado por um grupo de indivíduos que vivem na mesma sociedade. Para a Sociologia, não existem culturas superiores ou inferiores. A Sociologia entende a cultura como algo relativo, o que denominamos relativismo cultural. Cada país tem padrões culturais específicos. A cultura do Brasil, por exemplo, é diferente da cultura de Portugal. A cultura ajuda o ser humano a se adaptar ao meio em que vive e também permite que o ser humano transforme o meio em que vive de acordo com as necessidades que ele tem. É assim que funciona a nossa relação com a natureza. Os seres humanos têm a mesma carga genética. O que diferencia uma sociedade da outra são as escolhas culturais e a forma como os hábitos e os costumes são transmitidos para as futuras gerações. A cultura apresenta vários conceitos. Um dos mais utilizados é o do pesquisador Edward Burnett Taylor. Ele incorporou ao conceito de cultura a possibilidade da universalização e da compreensão da cultura como elemento totalizante. O trabalho de Taylor gira em torno do evolucionismo cultural, tendo como base as teorias da evolução propostas por Charles Darwin. Para Taylor, a cultura é criada pelo ser humano. São as crenças, comportamentos, valores e as regras sociais que identificam uma determinada sociedade. Toda a sociedade produz cultura material e cultura imaterial. Cultura material são as técnicas e os elementos que o ser humano utiliza para sobreviver. A cultura imaterial é aquela decorrente do que é produzido pela cultura material. São os valores, os costumes, a organização social e a visão de mundo que cada grupo social tem. A cultura é o elemento que une e que diferencia os povos. Ela foi construída ao longo da história da humanidade e cada povo contribuiu um pouco para este processo de construção. Por isso, a cultura é considerada um elemento que une a humanidade. Por outro lado, nós identificamos um povo pelos elementos culturais que ele tem. Neste caso, a cultura é o aspecto que diferencia as sociedades. A cultura passa de uma geração para outra e nunca para de crescer e de se modificar. As realizações e o padrão de comportamento do ser humano são influenciados pelas características culturais do lugar em que ele vive. Pare e pense.
quais são os elementos que caracterizam a cultura do lugar onde você vive. Que outras culturas você conhece? Fique atento, este assunto não para por aqui. Nos vemos no próximo encontro. Saudações, estudantes! Vamos falar sobre sociologia. Os conceitos de civilização e cultura foram construídos ao longo da história da humanidade. A concepção de cultura tem significados diferentes para cada sociedade. Cada uma tem características específicas na maneira de difundir e transmitir valores, normas e crenças. Para analisar a cultura de um determinado lugar, é preciso compreender as variáveis que formam esta sociedade. As principais variáveis são os signos, os símbolos e os significados. Estas variáveis são importantes para compreender a formação do povo brasileiro e todas as diferenças regionais, culturais e étnicas do nosso país. O Brasil é um país enorme e com muitas diferenças culturais, mas é formado por apenas uma nação, que é o povo brasileiro. As ciências sociais trabalham o conceito de cultura a partir da comparação entre as diferentes sociedades. Para comparar culturas é preciso compreender os elementos internos, ou seja, as formas que têm sentido e significado para cada povo. O cientista social Pierre Bourdieu afirmou que cada cultura tem os próprios símbolos, significados e significantes para expressar a realidade. E essa realidade é sempre marcada por uma relação com o poder simbólico. Neste sentido, o objetivo da sociologia é definir o que é este poder simbólico e entender as formas que ele utiliza para se expressar dentro de cada cultura. Na antropologia, esse estudo oferece a possibilidade de ver os avanços, a preservação ou a manutenção de uma determinada cultura. Com a ajuda da sociologia, fica mais fácil compreender as diferentes formas de cultura que fazem parte da nossa sociedade, como a cultura popular, a cultura das massas, a cultura erudita e a subcultura. A cultura é passada de uma geração para outra. E as gerações mais novas aprendem os elementos culturais através da difusão e da inovação cultural. A cultura material é uma característica da sociedade globalizada em que vivemos. Ela representa a organização do mundo do trabalho, da sociedade capitalista e dos processos sociais que acontecem nesta sociedade. A cultura é um elemento relacional entre os indivíduos. É a maneira como agimos, produzimos e vemos o mundo. Entender estes mecanismos é importante para compreender a sociedade como um todo. Um dos grandes desafios das ciências sociais é buscar formas ideológicas ou de concepção do mundo do trabalho que influenciam na organização social. Nos vemos no próximo encontro. Olá, estudantes de sociologia. A cultura é o conjunto de tradições de uma sociedade. Para se manter atuante, a cultura sempre é passada de uma geração para outra. Existem várias formas para fazer isso. A mais comum é a utilização de símbolos culturais que ajudam a identificar as tradições de um povo. Os hábitos, os costumes, as músicas, os pratos típicos e as roupas são alguns exemplos. Quantas vezes identificamos um país através da música ou da culinária? O samba, por exemplo, é uma marca registrada dos brasileiros. E o sushi, mesmo encontrado aí nos restaurantes da sua cidade, nós sabemos que são de origem japonesa. Este fenômeno foi causado pela industrialização e o desenvolvimento do capitalismo,
aumentando o contato entre as culturas, o que deu origem à cultura de massa, que tornou familiar para muitas sociedades o que era antes específico de um único povo. A cultura nunca foi vista de modo homogêneo. Sempre existiu uma divisão entre cultura erudita e cultura popular. A cultura erudita é produzida por artistas especializados e tem uma circulação mais restrita. Para muitos, a cultura popular não é uma forma de arte porque circula por vários lugares e pode ser produzida por qualquer indivíduo. O conceito de cultura de massa tem ligação com a cultura popular. A cultura de massa é padronizada e tem como objetivo atingir um grande número de pessoas. Os críticos dizem que ela produz entretenimento de baixa qualidade. Por outro lado, há quem diga que a cultura de massa possibilita que todos tenham acesso aos bens que tinham circulação restrita. A cultura de massa é um assunto muito discutido pela nossa sociedade. Há uma questão fundamental nesse debate que eu quero compartilhar com você. A cultura de massa é uma estratégia de dominação, de imposição de valores? Pense nisso. A cultura não é estática, está sempre mudando. Isto acontece porque a cultura é construída a partir das relações sociais do dia a dia. A cultura serve para diferenciar os grupos sociais e varia de acordo com as disputas sociais que são características de cada momento histórico. Essas disputas podem transformar, incorporar ou até mesmo distorcer uma cultura. A cultura de massa tem a pretensão de ser padronizada e universal. Mesmo assim, ela precisa interagir com as culturas locais e regionais para divulgar o que produz. Para compreender a lógica da cultura de massa, é preciso desvendar os mecanismos e objetivos que estão por trás desse tipo de cultura. E como se faz isso? Repensando o conceito de cultura e o significado dos produtos culturais que nós estamos consumindo. Pare e pense. O que é cultura para você? Nos vemos no próximo encontro. Olá! A cultura representa uma série de elementos presentes na vida social de um grupo, como ritmos musicais, comidas e atividades esportivas. No Brasil, o churrasco é associado à cultura gaúcha. Já o acarajé nos remete à cultura baiana. O samba possui uma identificação com o Rio de Janeiro, enquanto no Nordeste a preferência é pelo forró. São referências regionais, mas nada impede que um baiano faça um churrasco ou que um carioca seja um exímio forrozista. Quanto maior o conhecimento sobre os elementos culturais de outros grupos, maior a possibilidade de identificação entre eles. No Brasil há uma grande popularidade do futebol, mas quando uma emissora de televisão começa a transmitir partidas de outros esportes, esse interesse pode mudar. O brasileiro se interessou mais pelo tênis por causa de Guga Kirten e passou a gostar de ginástica por causa de Daiane dos Santos, para citar dois grandes atletas. A identidade não é algo fixo e imutável. E com a globalização, há uma pluralização de símbolos e de significados. A identidade torna-se cada vez mais maleável e flexível e a todo momento nossa identidade está sendo reavaliada. A relação entre cultura e identidade é muito discutida nas ciências sociais. Isso porque tanto uma quanto a outra são construções sociais. A cultura passa por transformações de acordo com os contextos socio-históricos, ou seja, com a realidade de um grupo em um determinado momento. A dinâmica das relações sociais é que vai dizer se um hábito ou um valor vai ser mantido ou descartado.
Um ritual importante da sociedade brasileira era o de viver sob o mesmo teto somente após o casamento na igreja. Isso mudou e se tornou cada vez mais comum os casais dividirem a mesma residência sem antes casar na igreja. O que faz com que as pessoas se identifiquem com certos valores culturais é a identidade social delas. Alguns pensadores temem que a globalização traga uma imitação de padrões que acabem gerando uma imposição de papéis e comportamentos. É como considerar que os trabalhadores da indústria de países desenvolvidos tenham as mesmas aspirações que os trabalhadores de países mais pobres. A estrutura social dos países proporciona situações diferentes e é provável que as reivindicações também sejam distintas. A cultura está relacionada a um modo de poder social, a imposição de símbolos, significados culturais. Sempre há uma intenção nas manifestações culturais. No início da sociedade moderna, a cultura era utilizada para aumentar a coesão social, para tornar os indivíduos de determinadas localidades mais integrados entre si. Essa base comum era fundamental para a constituição da nação, porque para que um mercado se desenvolvesse, era necessário um mínimo de entendimento comum entre as pessoas. É nesse sentido que a globalização é criticada, porque muitos consideram que ela não é um modo de intercâmbio cultural, e sim uma estratégia de ampliação do mercado consumidor. O princípio da globalização é encontrar cada vez mais consumidores. Entretanto, junto com os produtos e com a propaganda, são exportados também os valores da cultura que produziu os bens. No mundo global, cada vez mais a cultura é afetada pela fragmentação da identificação. Os elementos culturais se misturam, se sobrepõem, se modificam. Mas antes de sair repetindo ou imitando, devemos ser críticos e avaliar se realmente queremos adotar determinados valores ou hábitos, se eles fazem bem à nossa vida. Nos vemos no próximo encontro. Olá, pessoal. O tema da desigualdade social está relacionado a uma série de questões. Ao falar em desigualdade, não estamos nos referindo apenas às divisões e hierarquias que existem na sociedade, mas também aos padrões de comportamento decorrentes das posições sociais que os indivíduos ocupam. As desigualdades se originam de processos de naturalização de papéis sociais. Acredita-se que os indivíduos ocupam um lugar na sociedade devido às características naturais. As hierarquias sociais vão se tornando legítimas e alguns indivíduos obtêm privilégios em relação aos outros, ou seja, conseguem acumular mais bens sociais. Há várias maneiras de explicar essas diferenças de acumulação. Na sociedade brasileira, a principal delas é a diferença de rendimento. A pessoa que possui rendimentos maiores consegue ter mais chances nas disputas sociais. Apesar de algumas formas de contestação, as desigualdades sociais acabam sempre se mantendo. A cada momento histórico, um grupo de poder é substituído pelo outro. E assim sempre há dominantes e dominados nas relações sociais. Além disso, o ponto de partida dos indivíduos é um fator importante para a situação social em que se encontram. Um exemplo clássico é o poder político. Procure investigar como funciona a Assembleia Legislativa ou o Congresso Nacional, por exemplo. Muitas leis que são aprovadas representam o interesse de um grupo particular e outras leis não passam porque mostram conflitos de interesse. Veja o caso da batalha pela flexibilização das leis trabalhistas. Temos aqui um conflito moderno entre patrões e empregados. Outra forma de manter a desigualdade é não torná-la explícita. Nesse sentido, os meios de comunicação são fundamentais. Quantas vezes você já ouviu
o exemplo do Silvio Santos, ex-camelô, hoje bem-sucedido e empresário. Ele é símbolo das possibilidades oferecidas por uma sociedade de classe. Histórias como essa são muito repetidas porque a ideia de meritocracia é um dos pilares da sociedade atual. A desigualdade social é um fenômeno marcante e persistente, mas nem por isso deve ser considerada algo inevitável. Ela está diretamente relacionada a um sistema de distribuição desigual de riqueza. Para combater essa desigualdade é preciso alterar esse sistema, torná-lo mais justo ou substituí-lo por outro. Nas sociedades europeias, o sistema de estamentos foi substituído pelo sistema de classes sociais, que permite a livre mobilidade social dos indivíduos, porque não há barreiras legais ou culturais para uma pessoa passar de um status para outro. Porém, no sistema de classes sociais, persiste a divisão da sociedade em dominantes e dominados, ou entre a classe alta e a classe menos privilegiada. Algumas alternativas para a superação das desigualdades dependem de ações do governo, que podem melhorar a oferta de serviços públicos, por exemplo. E a educação é um serviço público importante. Outras dependem do esforço individual. Isso pode ocorrer através de cursos profissionalizantes e treinamentos técnicos. As ações do governo e os esforços individuais dependem um do outro. Nos vemos no próximo encontro. Olá! A desigualdade social é um fenômeno que resulta de certos tipos de relações entre grupos distintos, seja pelas diferenças culturais e étnicas ou pelas oportunidades de acesso à riqueza. Das disputas entre eles surgem algumas classificações. Elas podem ser objetivas quando representam uma diferença real, como é o caso da divisão existente entre ricos e pobres. Por outro lado, elas são subjetivas, quando expressam visões que não correspondem à realidade. Um bom exemplo disso são as divisões étnicas. Essa estrutura permite o funcionamento de mecanismos de exploração e renda distribuída de forma desigual. Certas medidas minimizam os efeitos da desigualdade social. É preciso considerar as origens e as causas da pobreza. A pobreza tem causas individuais ou é provocada socialmente? A superação da pobreza depende muito mais da estrutura da sociedade. É necessário que existam oportunidades. Outro elemento importante em relação à desigualdade e à pobreza é a dimensão étnica ou racial. Os negros foram duplamente afetados por esse problema no Brasil. Sofreram com a escravidão e sofrem ainda hoje com a discriminação. Dados da desigualdade social no Brasil indicam que os negros são os mais pobres entre os pobres. Ou seja, os negros são mais atingidos pela pobreza que os brancos. Políticas para combater essas desigualdades, como a política de cotas, são bastante recentes e provocam polêmica. Em breve devem apresentar os resultados. Então, qual a sua opinião sobre a política de cotas? Pobreza e racismo são problemas sociais que existem há séculos e fazem parte do problema da desigualdade social. Essas questões precisam ser atacadas em conjunto, precisam ser alvo de discussões políticas e também de ações práticas. Mas a solução da pobreza não resolve o problema do racismo. É preciso adotar uma política universal, ou seja, destinada a toda a população. Mesmo assim, ela pode ter efeito diferenciado de acordo com a etnia. Os dados sobre a desigualdade social no Brasil apontam que as políticas sociais que o Brasil vem adotando não impedem
que a proporção de negros pobres aumente. O mesmo não está ocorrendo com a população branca. As políticas sociais do Estado têm contribuído para uma mudança de vida. A combinação de políticas universais com ações afirmativas é uma alternativa. Outro problema enfrentado pelos negros é a discriminação. Neste caso, não são apenas os pobres que são atingidos, mas qualquer negro, independente da classe social. Nos vemos no próximo encontro. Olá! Hoje vamos falar sobre classes sociais. Elas representam uma forma de estratificação social que se desenvolveu na sociedade moderna junto com o sistema capitalista. As classes sociais são resultado de duas características do capitalismo: o modo como ocorre o processo produtivo e a divisão do trabalho. No sistema capitalista, um pequeno número de pessoas determina como vão ser produzidos os bens, e a maioria das pessoas se submete a essas regras. Na divisão do trabalho, cada indivíduo é responsável por uma tarefa. Assim surgem uma série de profissões que não são igualmente remuneradas. No capitalismo, a propriedade dos meios de produção não é coletiva. Ao contrário, ela fica concentrada nas mãos de poucas pessoas. Por isso, existe desigualdade entre as classes sociais. Grupos com interesses comuns tentam fazer com que esses interesses sejam mantidos. Existem diversos critérios e interpretações sobre as classes sociais. E para você, o que são as classes sociais? As classes sociais se formaram a partir do desenvolvimento das sociedades e das relações sociais. São fenômenos históricos. Mas qual é o critério mais importante para defini-las? A maior parte dos autores considera que não existe um único critério, mas há elementos que são mais importantes do que outros. O economista e filósofo alemão Karl Marx dedicou parte da vida ao estudo do sistema capitalista. Para ele, as classes sociais se definem pela capacidade de exploração. Há sempre uma classe dominante e outra dominada. O critério mais importante na relação entre as classes, segundo Marx, é a posse de capital econômico. A dominação econômica leva à dominação política. O sociólogo e economista alemão Max Weber também se dedicou ao estudo do capitalismo, mas centrou o estudo na questão do poder. Para ele, as classes sociais representam o modo como o poder é distribuído. E além da renda, Weber diz que o status e o partido também são critérios para definir as classes sociais. De um modo geral, pode-se afirmar que a classe social pode ser definida pelos elementos que determinam as desigualdades existentes numa sociedade, em um dado momento. É possível definir as classes sociais a partir de vários critérios, mas o critério tem de ser algo que tem valor para uma dada sociedade em um dado momento. Assim, as classes são diferenciadas por algo de valor reconhecido socialmente. Nas sociedades modernas, o valor do dinheiro é inquestionável. Ele é a chave para o consumo e aquisição de status e poder. A divisão da sociedade em classes sociais é estruturada pelas desigualdades. Isso significa dizer que as classes existem porque existem desigualdades. Um indivíduo isolado pode se mover socialmente de uma classe para outra, mas para que as relações de exploração se anulem ou para que os bens deixem de ter valor diferenciado, são necessárias mudanças que envolvam o conjunto da sociedade. Melhor distribuição de renda é apenas uma das medidas necessárias. Que outros fatores podem acabar com as desigualdades, na sua opinião? Nos vemos no próximo encontro.
Saudações, estudantes de todas as partes do Brasil. Qual o lugar que o trabalho ocupa na sua vida? É apenas uma forma de sustento ou representa uma parte maior da sua vida? Muitas vezes passamos mais tempo no ambiente de trabalho do que em casa, com a família. O contato e a proximidade com os colegas de trabalho faz surgir muitas relações de amizade. Quando não temos emprego por opção ou por falta de oportunidade no mercado de trabalho, muita coisa muda na nossa vida. A falta de trabalho mexe com nossa autoestima e pode até mesmo causar doenças psicológicas, como a depressão. No dia a dia, usamos as palavras emprego e trabalho como sinônimos. Mas será que elas têm o mesmo significado? E será que todo emprego é igual? O que você acha? Existem diferenças entre os conceitos de trabalho e de emprego. Trabalho é qualquer atividade que é realizada com um determinado objetivo. O emprego é uma colocação formal no mercado de trabalho regulado por leis trabalhistas. Existem vários tipos de trabalhadores e as garantias e proteções legais têm mais ou menos importância dependendo do trabalho e da profissão. Um trabalhador com alto nível de escolaridade e que não tem vínculo com o empregador pode ter alto rendimento e poupar para o futuro de forma independente. Por outro lado, existem trabalhadores que precisam da proteção das leis trabalhistas, da carteira assinada e de um contrato de trabalho bem definido. Com o desemprego, surgem também as atividades informais, que estão fora do sistema trabalhista. Muitos trabalhadores desempregados realizam atividades informais até conseguir uma nova colocação no mercado de trabalho. O emprego formal tem características diferentes do emprego informal. Algumas formas de emprego não se encaixam na categoria das atividades formais. Existe uma grande diversidade de atividades informais e a complexidade das tarefas é variável, assim como o perfil dos trabalhadores. O conceito de desemprego tem pontos contraditórios. Há indivíduos que não querem trabalhar e fazem isso por escolha própria. Outros querem trabalhar e não conseguem uma colocação no mercado de trabalho. E ainda existem aqueles indivíduos que estão insatisfeitos com a função que exercem e por isso continuam procurando um trabalho novo. Cabe aos governos formular mecanismos para equilibrar as oscilações do mercado de trabalho e espera-se também do poder público políticas que ajudem o trabalhador a acompanhar as mudanças que ocorrem nas ocupações. Mas, claro, o trabalhador, por ele mesmo, precisa buscar a qualificação profissional. Nos vemos no próximo encontro. Olá, estudantes! Existem movimentos sociais em várias partes do mundo. Mas você sabe do que eles tratam? Os movimentos sociais são grupos de pessoas que reivindicam alguma coisa através de manifestações públicas. Estes grupos se organizam para chamar a atenção dos governantes sobre assuntos que são de interesse dos cidadãos que fazem parte do movimento. Cada movimento social tem uma história, uma origem, que está ligada com os objetivos do grupo. E eles podem ser divididos em dois grupos: os movimentos reivindicatórios e os movimentos por reconhecimento. Gostou do assunto? Então fique atento que tem muito mais para você aprender sobre os movimentos sociais. As ações dos movimentos sociais têm como objetivo central chamar a atenção dos governantes para os problemas enfrentados pela população que as autoridades ainda não conseguiram resolver. Quando fazem isso, os movimentos sociais convocam a população e fortalecem a democracia. Os regimes democráticos precisam da participação da população para se fortalecerem.
E a participação da população contribui para o desenvolvimento dos direitos civis, políticos e sociais do país. Governar um país grande e complexo como o Brasil exige a participação da sociedade civil. Quando a sociedade civil é politicamente ativa, o país não corre o risco de ser governado por um pequeno grupo de pessoas, que nem sempre se preocupa com as necessidades da população. Os movimentos sociais são um produto das sociedades modernas. A humanidade ainda tem muitos problemas para resolver. A cada dia acontecem coisas novas, ou então um assunto chama a atenção. Aí começa o trabalho dos movimentos sociais, que podem ser classificados em dois grupos. O primeiro é o dos movimentos reivindicatórios. Este grupo se preocupa com questões de ordem material, como políticas que garantam que a população tenha acesso a uma parcela maior da riqueza que é socialmente produzida no país. As questões que precisam de um tratamento diferenciado, como o fim das desigualdades raciais, são trabalhadas pelos movimentos sociais por reconhecimento. Não importa a causa, os movimentos sociais fortalecem a democracia do país. Você faz parte ou conhece algum movimento social? Ainda não? Então está na hora de conhecer os movimentos sociais do Brasil. Quem sabe existe algum que lute pelas mesmas causas que você acredita. Nos vemos no próximo encontro. Olá! O termo cultura é polissêmico, ou seja, ao longo do tempo adquiriu diversos sentidos e significados. Um deles designa as regras e os valores que os indivíduos incorporam no cotidiano. Ao mesmo tempo, cultura significa o estilo de vida que as pessoas adotam em determinada sociedade de acordo com a ordem social vigente. E essa própria ordem tem uma dimensão cultural. A cultura interfere em todas as áreas da vida social, transformando os fenômenos sociais. Ela também altera o significado e o sentido deles. Por isso, a cultura está relacionada com a violência, que é um fenômeno social mutável, ou seja, que está sujeito a modificações. É necessário existir uma configuração que permita compreender o que é e o que não é violência. Ao mesmo tempo, os parâmetros dessa configuração precisam ficar claros para nós. As mudanças culturais afetam a violência, modificando inclusive a definição e as formas de manifestação. E um importante código para entender a relação entre a violência e a cultura é a noção de crime. A violência só pode ser definida em relação a um determinado contexto sociocultural. Há uma série de atos violentos que podem ser físicos ou verbais, mas eles só ganham sentido e significado no interior de uma dada cultura. Por isso, aquilo que nós classificamos como violento pode não ter o mesmo significado para outra pessoa. Por exemplo, o trabalho forçado é um ato de violência para a maioria das pessoas, mas para outras pode significar uma forma de sobrevivência. As pessoas também podem interpretar de modo diferenciado os atos violentos. O crime é aquilo que as regras e valores vigentes proíbem e que mais tarde se tornam objeto de sanções legais. Nem todo crime é igual. Alguns são mais graves que outros. Consequentemente, a pena aplicada também é variável. O crime é provocado por causas sociais ou os criminosos possuem algum desvio de personalidade? Essa questão está no centro dos debates sobre crime. As causas da violência, de um modo geral, não estão no próprio criminoso, mas na sociedade que leva os indivíduos a praticarem esse tipo de ato. A cultura pode determinar a violência. Por isso, cultura e violência são fenômenos sociais que estão conectados.
A violência, que se tornou mais visível entre nós na década de 1980, resulta de uma série de transformações sociais e econômicas que ampliaram o quadro de desigualdade social no Brasil. Assim, para mudar essa situação de violência que existe na sociedade brasileira, é necessário mudar as regras, as normas e os valores, ou seja, a cultura. Essa mudança cultural precisa atingir a sociedade nos mais variados níveis, desde a educação até a polícia. A sensação de segurança e de confiança poderá proporcionar uma maior aproximação do Estado com a sociedade civil. Enfim, a ação do Estado e da sociedade é importante para transformar a ordem vigente, substituindo a violência por outra ordem mais pacífica, justa e igualitária. Nos vemos no próximo encontro. Olá! Você já pensou sobre o óleo de soja que é consumido na sua casa? Como foi produzida a soja? Por agricultores familiares ou em grandes fazendas? Ela é transgênica ou é convencional? Quem desenvolveu as sementes? Como ela foi transportada da lavoura para a fábrica? Tantas perguntas, poucas respostas. Todo produto é resultado de um complexo sistema de produção que sempre envolve a natureza e o homem através da força de trabalho. Da interação entre as pessoas e o meio ambiente, sempre resulta um produto. Todos os produtos que consumimos são resultado desta mediação. A produção envolve trabalho provavelmente realizado por alguém igual a você, porém, ao final do processo, esse produto não lhe pertence mais. Ele deixa de ser um produto e vira mercadoria. Ninguém mais vê a natureza, nem o trabalho que foi necessário para a produção. Isso é chamado fetichismo da mercadoria. A mercadoria é um fetiche que esconde o processo de produção. Com dinheiro, você poderá comprar o produto. Se não tiver, estará excluído da condição de consumidor. O conceito de empregos verdes foi adotado pela Organização Internacional do Trabalho para designar todas as atividades geradas diretamente a partir do meio ambiente, ou que proporcionam melhor qualidade de vida ao ser humano na relação com a natureza. Os empregos verdes são resultados de processos de produção e pesquisa tecnológica. O objetivo é desenvolver uma economia que não destrua os recursos naturais. Pelo contrário, que explore os recursos naturais renováveis. Exemplos não faltam. A pesquisa tecnológica e a produção de energia eólica, que é a energia baseada no uso da força do vento, ou então a energia solar, os biocombustíveis e a construção civil que utiliza tecnologias sustentáveis, como a reciclagem de resíduos. Em 2008, existiam no Brasil cerca de 1 milhão de empregos verdes. Essa é uma das únicas áreas que não sofre tanto com as crises econômicas globais. Pelo contrário, tem altos investimentos para estimular a geração de empregos. O Brasil tem um potencial enorme para avançar no campo da economia verde e da geração de empregos verdes. Faça parte desse projeto. Para estudar a temática ambiental e a relação com a cidadania, é necessária uma abordagem interdisciplinar, que articule os conhecimentos da biologia, da química, da geografia, da sociologia, entre outras áreas. Com base nisso, existem 5 aspectos centrais para o entendimento da questão ambiental. Primeiro, os recursos naturais e a relação com a cidadania. Segundo, a produção de alimentos e a relação com a saúde. Terceiro, as cidades e a relação com o meio ambiente e a cidadania. Quarto, o consumo e a relação com a sustentabilidade e a cidadania. E o quinto, o papel da ciência e tecnologia na construção da sustentabilidade e de uma nova cidadania. Esse debate vai além da simples reciclagem de resíduos,
da preservação de parques e reservas naturais ou da não utilização de sacolas ou embalagens plásticas. A questão ambiental passa por todas as ações no cotidiano. A superação da crise ambiental exige mudança profunda de hábitos e valores. Exige o investimento em novas linhas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que estimulem uma economia sustentável. Nos vemos no próximo encontro. Olá, companheiros estudantes. O século XIX foi um período de transformação impactado por revoluções que deram outra aparência ao Ocidente. Foram elas a Revolução Francesa e a Revolução Industrial Inglesa. Embora estas revoluções tenham ocorrido em território francês e inglês, o mundo todo foi transformado. Mas o que a sociologia e a antropologia têm a ver com essas revoluções? A resposta é que a emergência das ciências sociais está muito ligada a este período de transformação. Estas foram revoluções políticas e tecnológicas que levaram o ser humano a pensar a sociedade se valendo de métodos científicos. O surgimento das ciências sociais é historicamente datado, e um dos métodos utilizados era o de recorrer a fontes históricas buscando compreender como e por que o mundo se tornou o que é. Por isso é necessário entender quais eram as questões que instigavam a reflexão durante a Revolução Ideológica e Tecnológica e por que, neste período, as relações mudaram tanto. Estas questões podem nortear nossa jornada rumo ao entendimento das ciências sociais. Muitos foram os caminhos percorridos pelas ciências sociais ao longo do século XX. Alguns deles tentaram estabelecer relações com a nossa realidade social. A Revolução Francesa e Industrial impuseram novas configurações à sociedade e, com isso, a necessidade dela ser pensada a partir de métodos científicos. Por isso, é importante conhecer as inquietações de Émile Durkheim, Karl Marx, Max Weber e dos cientistas sociais que problematizavam a sociedade. Isso pode ser feito a partir das linhas de pensamento evolucionista, funcionalista, estruturalista e culturalista. Mas para isso precisamos estar fundamentados na ideia de que neste primeiro momento estamos falando de autores europeus, na sua maioria. As ciências sociais que estudamos aqui surgiram em resposta às demandas ocidentais, visto que a dupla revolução espalhou-se para fora da França e da Inglaterra, tomando a forma de uma expansão europeia e de conquista do resto do mundo. Ao longo de nossa investigação, vamos percorrer o caminho trilhado por vários cientistas sociais. Vamos conhecer o momento em que a sociedade passou a ser pensada através de métodos científicos. E vamos compreender que mudanças tecnológicas e políticas implicam em transformações sociais, o que nos ajuda a refletir que, ao remover uma vila para uma construção de uma indústria ou condomínio, é preciso levar em conta as necessidades de cada um dos indivíduos sociais envolvidos. As ciências sociais, além do diálogo entre a sociologia e a antropologia, também recorrem a modelos explicativos baseados na biologia. Assim, fica o incentivo para transitar nas mais diversas áreas do conhecimento. Ao longo do tempo, as ciências sociais se constituíram tentando sempre dar um passo além daquilo que um outro cientista social já havia desenvolvido. Os funcionalistas buscaram algo a mais na sociedade, mas não descartaram o que os autores evolucionistas pensaram. Agora cabe a nós também adquirir mais conhecimento, buscando sempre dar um passo à frente. Nos vemos no próximo encontro.
Pois é, pessoal. Chegamos ao fim do nosso segundo ano da disciplina de Sociologia. Como você pôde ver, a dimensão cultural traz uma série de valores positivos para uma comunidade, mas ela também está ligada a fatores negativos, como a violência. O trabalho escravo, que infelizmente vigorou durante muitos anos no nosso país, era uma forma de violência. Hoje, ela se manifesta de outras formas. E para mudar a situação de violência que vivemos hoje, é necessário mudar as regras, as normas e os valores, ou seja, mudar nossa cultura. Além disso, como você pode ver, existe uma relação entre desigualdade, pobreza e racismo. Isso faz parte também da dimensão cultural e são determinadas principalmente pelas formas de exclusão adotadas numa determinada sociedade. É claro que as desigualdades sociais se originam de diferentes maneiras, mas uma delas, como você sabe, diz respeito à questão do trabalho, que é o fato de uma pessoa ter um emprego ou estar desempregada. Parabéns! Você concluiu mais uma etapa importante na sua formação e está adquirindo mais condições de refletir sobre o meio social em que vive. Até o próximo ano!